Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Temos aqui também no telão. O texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, dentro da sua sabedoria peculiar, e não apenas a sua sabedoria, uma coisa que nós precisamos entender é não desprezar o conhecimento humano. Paulo era um doutor da lei, era uma pessoa bem letrada, estudada, mas também ele recebia revelações para a fundamentação da igreja. O fundamento da igreja, praticamente todo o fundamento da igreja, a gente encontra nas cartas paulinas. E por vezes ele está dizendo que ele recebia diretamente do próprio Senhor Jesus as instruções para as igrejas que estavam sendo iniciadas e serviriam de base para a igreja ao redor do mundo. E Paulo, nesta sabedoria, ele está trazendo aqui uma declaração que nós podemos aprofundar um pouco nesta noite, destrinchar um pouco, e podemos trazer lições valiosas para a nossa vida espiritual. Então, Paulo está falando aqui a respeito da paz de Deus, que excede todo entendimento, e que se torna um guardião, uma guardiã do nosso coração e da nossa mente através de Cristo Jesus. Então ele começa o versículo dizendo: e a paz de Deus. A paz, aqui no contexto bíblico, quando a gente começa a ver todas as passagens que falam sobre paz na Bíblia, está falando sobre um estado de harmonia, de segurança e de prosperidade que vai além da ausência de conflitos. Porque a paz mundana, a paz terrena, a paz que o mundo oferece, ela está intrinsecamente ligada, atrelada às condições que nós estamos vivendo e enfrentando. Então a paz que o mundo oferece está diretamente ligada à ausência de conflitos. Então, se não houve desentendimento no casamento, se não houve desentendimento na família, se as finanças estão indo bem, se o emprego está dando tudo certo, então aí eu estou desfrutando de paz. Mas quando Paulo diz a paz de Deus, está falando de um estado que o homem natural pode viver, pode alcançar de harmonia, segurança e prosperidade, mesmo em meio às batalhas da vida. Então a paz de Deus não está atrelada às circunstâncias. Nós é que vivemos ligados às circunstâncias. Se tudo vai bem, eu estou alegre. Se alguma coisa não sai do jeito que eu quero, eu estou triste, perdi a paz. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que esta paz que Deus oferece em Cristo Jesus, ela vai além de qualquer circunstância. E quando nós falamos de Paulo, ele não é apenas um pregador retórico. Hoje nós vemos muitos pregadores que falam uma coisa e vivem outra, que ensinam uma coisa e praticam outra. Mas Paulo, tudo que ele falava, ensinava, ele estava vivenciando, vivendo, colocando em prática ou passando por aquela situação. É interessante quando a gente está lendo a história de Paulo, os irmãos abraçam a Paulo e dizem: Paulo, não volte para Jerusalém, tem aí uma profecia que você vai ser preso lá, por favor, não volte. E Paulo diz: não, eu já coloquei no meu coração, estou em paz, eu vou lá e se tiver que ser preso, eu vou ser preso. Se tiver que morrer, eu vou morrer. É desta paz.
E ele volta a Jerusalém, é preso, e agora ele está indo em direção a Roma para ser apresentado diante de César, sabendo que lá seria o fim da sua vida, da sua trajetória aqui neste mundo, mas ele não está indo em desespero, ele está indo em paz. Esta paz, este estado de harmonia, de segurança e prosperidade que vai além da ausência dos conflitos. Paulo diz assim: olha, eu não sei o que é melhor, eu estou até aqui na dúvida, se quero continuar aqui neste mundo ou partir para estar com Cristo. Então Paulo, ele tinha tanto prazer em estar aqui anunciando o Evangelho, quanto prazer de se apresentar diante de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E esta paz só é encontrada em Deus. As pessoas buscam em tantas fontes neste mundo. As pessoas buscam na fama, no sucesso, na riqueza, na pobreza, no anonimato. As pessoas buscam na prostituição, nas drogas, nos vícios, nas jogatinas. Em todos os lugares as pessoas estão buscando paz. Ah, se eu conseguir casar com fulano, se eu conseguir comprar tal carro, se eu conseguir adquirir tal casa, se eu pudesse fugir. Esses tempos estava conversando com alguém aí que vou comprar uma casa no meio do nada e vou fugir para lá. Não adianta, o problema vai estar lá, e foi o que aconteceu. A pessoa comprou a casa, está lá, enfurnada no meio do nada, e os problemas continuam exatamente os mesmos. Porque não se trata de se encontrar paz no meio da multidão ou no meio do nada. É só em Deus que a paz é encontrada. E outra coisa, esta paz é um dom de Deus. Dom significa um presente. Eu não posso chegar e falar: Leila, hoje eu quero um presente. Leila, você tem que me dar um presente. Isso não é presente. Deus que olha para a nossa vida diz: eu vou agraciar este meu filho, essa minha filha, com paz. É um presente dado sem que haja algum merecimento qualquer. As pessoas tentam buscar a paz no merecimento. As pessoas fazem obra de caridade e se unem a ONGs que fazem obra de caridade, doam roupa e doam alimentação, e doam o dinheiro e fazem tantas outras coisas, assim mesmo não conseguem encontrar a paz, porque a paz só se encontra em Deus e é um dom dado por Ele, aleluia. A paz de Deus, quer dizer, a paz que vem de Deus. Qualquer outra fonte de paz é efêmera, passageira e fugaz. Isso a gente está acostumado a ver. Final de semana, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Na sexta-feira à noite, eu e a Denise passamos ali no famoso bairro do Batel, em Curitiba. E tinha um bar ali que fica assim, mesas para o lado de fora. Eu nem contei para o lado de dentro daquele lugar, mas para o lado de fora tinha umas 500 pessoas. E tinha ali jovens de 18, 20, tinham homens e mulheres de 50, 60 anos, estavam todos festejando, bebendo, todos alegres, e quem sabe passaram a sexta bebendo, o sábado bebendo, estão bebendo hoje e amanhã, quando voltarem para a realidade, para a vida, eles vão descobrir que a paz que eles conseguiram no final de semana foi uma paz efêmera, fugaz, transitória, passageira, e que a vida continua do mesmo jeito. E a paz de Deus que excede. O que Paulo está dizendo aqui sobre exceder? Ele está falando sobre sobrepujar. Ele está falando de uma paz que vai além do necessário, que é uma paz em abundância. Eu sempre tenho falado isto. O cristão, muitas vezes, ele tem uma ideia que Deus vai me dar só o necessário. Só se eu preciso de 2 para viver, Deus vai dar 2 ali, 1,99, 2. Não, o nosso Deus trabalha sempre na abundância. Não está dizendo, olha, a paz que vai ser o suficiente para vocês viver. A paz que vai dar para quebrar o galho até a vinda de Jesus. Não está dizendo a paz que excede.
Excede significa ir além, sobrepujar, abundância. Essa palavra também aqui, ela está se referindo a ser superior em posição, autoridade e poder. Superior em posição, em autoridade e em poder. A paz que vem de Deus para a nossa vida é superior a qualquer coisa, em posição, em autoridade e em poder. O que isto significa? Que nada consegue roubar o lugar da nossa paz. Se a paz que vem de Deus é superior em posição, significa que nada estará acima da minha paz. O problema, a tribulação, a doença, a enfermidade, as preocupações da vida devem estar todas embaixo da paz. Se tem alguma coisa em cima da sua paz, significa que essa paz não procede de Deus. Porque a paz que excede todo entendimento, ela é superior em posição, é superior em autoridade. O que significa? Nada tem autoridade sobre a paz. O problema chega na tua paz e diz: agora eu vou acabar com você, agora eu vou trazer tribulação, agora eu vou trazer desespero, agora eu vou trazer tristeza, agora eu vou trazer amargura, agora eu vou colocar uma depressão terrível. A paz, ela tem autoridade para dizer: olha, você está mexendo com o objeto errado, está mexendo com a coisa errada. Eu sou a paz que procede de Deus, e nada tem autoridade para me remover deste lugar. A paz que excede todo entendimento é superior em posição, em autoridade e em poder. Nada tem poder de remover a sua paz. Se a sua paz vem de Deus, não existe nada neste mundo que pode remover a sua paz. Mesmo estando no vale da sombra da morte, a paz deve permanecer. Mesmo que você esteja atravessando grande tempestade e tribulação, a paz deve prevalecer. Porque a paz é superior em poder. Se alguma coisa puder remover a sua paz, então a sua paz não procede de Deus. Se um problema tem poder de remover a sua paz, se uma circunstância tem poder de remover a sua paz, então a sua paz não procede de Deus, porque Paulo está dizendo que a paz que procede de Deus excede, vai além, sobrepuja, vem em abundância, oh aleluia, e esta paz é impossível de ser compreendida. Um grande erro desta geração é tentar compreender as coisas de Deus. Tem coisas que nós entendemos, tem coisas que nós não entendemos. Por isso, o Evangelho é baseado na fé e não no raciocínio. Não na racionalidade. Fé é acreditar quando a gente não consegue compreender e continua crendo. Em diversas circunstâncias. Poderíamos dar tantos e tantos exemplos. Eu gosto sempre de pregar sobre o texto em que o rei de Israel e o rei de Judá e mais um rei subiram pelo caminho do deserto durante 7 dias caminhando com os soldados, com os animais e com o gado, e durante 7 dias eles não encontraram água. E agora eles estavam para morrer, então consulta ao Senhor e Deus fala: faça um monte de covas aí. Vocês não vão ver água brotando do solo, não vão sentir vento, não verão nuvem, não verão chuva, mas amanhã pela manhã estas covas, estes poços estarão cheios de água. Isto é fé. Mas Deus, nós estamos morrendo, nós estamos sedentos, cansados, e ainda nós vamos trabalhar, mas ainda é o nosso fim. Isso é tentar racionalizar. O Sadraque, Mesaque, Abednego, quando o rei falou: se vocês não se prostrarem diante da minha estátua, quando os instrumentos tocarem,
eu vou jogar vocês dentro da fornalha acesa. Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser que a gente morre, a gente vai morrer. Agora, se Deus não quiser que a gente morra, eu não sei como, mas o fogo não vai ter poder nenhum sobre os nossos corpos. Isto é fé. É a fé que excede o entendimento. O próprio apóstolo Paulo, passando por isso, o apóstolo Pedro, eu gosto da passagem que haviam cortado o pescoço de Tiago, agora Pedro também estava na sua última noite de vida, quando amanhecesse o dia, ele seria levado diante da multidão, e serviria de teatro, de circo, serviria de escárnio, serviria de um teatro para aquela multidão, e o seu pescoço seria cortado, e naquela noite, ele estava dormindo, um sono profundo, o anjo acordou, ele até pensou que era um sonho, tão profundo que ele estava dormindo. Esta é a paz que excede todo entendimento. Como é que a gente vai compreender isso? Não dá para compreender. Então, é algo impossível de ser compreendido. Muitas vezes nós deixamos de viver coisas extraordinárias porque a gente tenta compreender. Deus fala, vai por aqui, meu filho. A gente racionaliza as coisas dizendo, não, se eu for por aqui não vai dar certo. Faz assim, meu filho. Não, mas se eu fizer assim não vai dar certo. Ao invés de a gente agir em fé. Por isso, o cristão vive de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então a vida do cristão, ela não é de acertos e acertos no sentido de raciocínio, de lógica, mas é no sentido de fé. O Senhor dá uma instrução e eu caminho pela fé. O Senhor traz outra instrução e eu caminho pela fé. O Senhor traz outra instrução e eu caminho pela fé. E assim a gente vai seguindo, mesmo que a gente não consiga compreender o que Deus está nos orientando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. O que é guardar aqui? Qual que é o sentido desse guardar? É de proteger como uma guarnição militar. É como se você passar em frente a um exército, um quartel-general, melhor dizendo, e você passa em frente a um quartel e ali está a guarnição, os soldados armados, para que você nem se aproxime dali. Nessa viagem que nós fizemos, o pastor Rubinho estava contando um ocorrido. Ele e o pastor Fausto, certa vez, estavam indo para São Paulo, no tempo que não tinha GPS ainda, e eles ali, naquela multidão de opções que tem em São Paulo ali, de avenidas, rodovias e estradas, eles pararam perto de um pedágio para buscar informação, e não se atentaram que ali era um presídio, e eles pararam ali numa área proibida. Quando eles pararam, não deu 1 minuto, encheu de polícia em volta deles, dizendo, o que vocês estão querendo aí? Vocês vieram aqui para resgatar algum preso? Então, automaticamente aquela guarnição militar foi ali para proteger aquele lugar onde os presos estavam. É isso que Paulo está dizendo, que a paz de Deus irá guardar, como uma guarnição militar, impedir que qualquer ataque ou qualquer invasão aconteça. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo bombardeado de informações. Muitas e muitas e muitas informações. Você abre as redes sociais e o que acontece? Informação, informação, informação. E se você não prestou atenção ainda, o que hoje em dia chama atenção e que gera mais engajamento nas redes sociais são os chamados shorts, aqueles videozinhos curtos. Ninguém está indo muito para os vídeos longos, os vídeos compridos, fica ali, ó, naqueles reels, né? E passa, e passa, e passa. Coisinha curtinha de 30 segundos, 40 segundos, e vai passando, porque você vai recebendo um monte de informação, e aquilo ali é uma mistureba de coisas. É uma miscelânea de informação. Ali passa sobre esporte, sobre política, e sobre tantos assuntos, e você vai absorvendo aquelas informações. Agora, nas redes sociais também, nós temos um grande perigo, que são aqueles que se julgam aptos para ensinar a respeito das coisas de Deus. São pessoas infantis com relação às coisas de Deus, são pessoas mal intencionadas tentando deturpar as coisas de Deus, são pessoas que acham que pode falar a respeito e a gente ouve tanta barbaridade.
Hoje mesmo eu estava ouvindo um ali que ele dizendo assim, olha, eu não prego só neste mundo não, eu prego em outros mundos também. E essa semana eu fui promovido no mundo espiritual. Diz que ele prega, não é só aqui no mundo, não, ele prega em outros mundos também. Né? Esse é bom, né? Então ali você vê pessoas falando sobre falando contra a igreja, contra dízimo, contra oferta, contra pastor, falando contra a teologia A, B, C ou D, falando tantas coisas que as pessoas acabam absorvendo aquilo. Tantas heresias terríveis, mas se nós estivermos com a paz de Deus em nós, Ele vai guardar de qualquer ataque, de qualquer invasão, vai manter a segurança, e isto também é no sentido de um encorajamento a crer na proteção divina. Muitos crentes estão crendo na sua própria força, na sua própria confiança, nas suas próprias decisões, e este é o primeiro passo para a ruína espiritual. Paulo não está dizendo, olha, você vai guardar o seu coração das heresias, você vai guardar o seu coração e a sua mente das doutrinas erradas. Não, está dizendo que a paz que vem de Deus vai proteger o seu coração e a sua mente. Então é um encorajamento para você crer na proteção divina. Dizendo, Senhor, se eu for sozinho eu vou me lascar todinho, mas se o Senhor estiver comigo eu vou ser vencedor. Senhor, se eu tomar as minhas próprias decisões, eu tenho certeza que será um fracasso, mas se eu for orientado por Ti, o Senhor estiver comigo, a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Então é um encorajamento a crer na proteção divina. Aqui eu volto a muitos exemplos, eu sempre falo, quem que nunca perdeu uma batalha? O grande rei Davi. Por que ele nunca perdeu batalha? Porque ele nunca confiou nas suas decisões. Ele sempre buscou em Deus o direcionamento para as suas decisões. Um encorajamento para a proteção divina. O Senhor vai me proteger aqui ou eu tenho que fugir? Foge. Senhor, eu fico, eu vou, pode ficar agora. Senhor, eu luto, luta. Senhor, eu luto agora, não luta não, fica aí escondidinho atrás das árvores. Quando eu der o comando, você vai. É um encorajamento a crer na proteção divina. Mas guardará o quê? Guardará o coração e guardará a mente. Coração aqui, neste texto, se trata da central dos sentimentos e das emoções. Os sentimentos e as emoções são gerados a partir de fatos, acontecimentos, falas, notícias e ambientes. Os nossos sentimentos, eles estão sujeitos ao que acontece ao nosso redor. Você recebe uma notícia e fica alegre? Você recebe uma notícia e fica triste? Alguém fala alguma coisa para você, você fica preocupado? Ou alguém fala alguma coisa e você descansa, falando, opa, está tranquilo? Então, os sentimentos e as emoções dos seres humanos estão sujeitos ao ambiente, aos acontecimentos, aos fatos. Então a gente pode estar alegre e pode estar triste. Ontem ainda, a Denise estava assistindo alguma coisa no YouTube, e a pessoa lá no vídeo estava alegre, toda alegre, está dando certo. E eu falei assim, Denise, as coisas mudam tão rapidamente. A pessoa está alegre num minuto, no outro minuto ela está triste. Eu falei assim, as coisas mudam muito rapidamente neste mundo. E o que aconteceu? Aquela pessoa, 1, 2, 3, 4 decisões depois, ela saiu derrotada, dizendo, estava tudo bom há 2 minutos atrás, e agora, como diria o ditado popular, a vaca foi para o brejo. Então os nossos sentimentos estão condicionados às coisas que acontecem, mas se a paz de Deus estiver imperando, reinando, atuando em nós, irá nos proteger dessas oscilações dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Aleluia! A paz divina protege os sentimentos, protege dos sentimentos e das emoções erradas. Então uma coisa que acontece, uma coisa que falam, uma coisa que fazem para você,
começa a querer atingir ali emocionalmente os seus sentimentos também, e a paz começa a proteger, dizendo: meu filho, calma aí, deixa comigo esse negócio aí. A paz de Deus vai trabalhando, protege o coração e protege a mente. A mente aqui significa o lado intelectual e cognitivo das pessoas, é a central da razão e dos pensamentos, é exatamente o oposto do coração. Enquanto o coração é movido pelas emoções e pelos sentimentos, a mente é movida pela razão. Então, muitas vezes nós tomamos decisões erradas movidos pelas emoções. Os vendedores não fazem assim? Os vendedores pegam a gente na emoção. Olha, se você não comprar agora, se você não levar agora, é a última peça, é o último carro, já tem outro interessado, você tem que comprar agora. Faz a gente comprar na emoção. Então, agora o outro lado é o intelecto, que a gente para, pensa e reflete. Puxa, eu até poderia comprar, mas eu não tenho condição de pagar esta prestação, ou eu não estou precisando disto neste momento. Eu sou assim, tudo que eu vejo eu tenho vontade de comprar, né? Principalmente quando é instrumento musical. Eu fico vendo, às vezes eu fico no Mercado Livre e fico olhando, a Denise fala: faz tanto tempo que você está olhando esse negócio, compra de uma vez. E você fala: não, eu quero, mas agora não é o momento. Porque a gente começa a pensar e a raciocinar, dizendo: nossa, isso aqui eu gostaria de ter, mas agora não tenho condição de comprar. Então este é o lado intelectual, cognitivo, que são gerados a partir da análise e da compreensão racional das coisas. É o desenvolvimento lógico do pensamento, é o desenvolvimento lógico dos conceitos e das convicções. Nós criamos convicções erradas. Nós criamos conceitos errados quando nós não estamos protegidos pela paz que vem de Deus. Conceitos teológicos, conceitos filosóficos, conceitos sociais, conceitos financeiros, tantos conceitos que a gente vai estabelecendo na nossa existência, e nós precisamos de que haja esta proteção da nossa mente, para que a gente não desenvolva pensamentos errados, conceitos errados e convicções erradas. Você vai conversar com certas pessoas, a pessoa não é assim, não muda de pensamento. Está errado, está vendo que não está certo, está vendo que as coisas não estão caminhando, está vendo que está indo de mal a pior. A pessoa não muda, porque ela tem aquela convicção. Então, a paz de Deus nos protege destas convicções errôneas, do desenvolvimento desses conceitos e pensamentos errados. E eu faço uma pergunta aqui para você nesta noite: você já desfruta desta paz? A segunda pergunta que eu faço: qual a intensidade que você desfruta desta paz? Porque não basta ter a paz, você precisa entender a intensidade da paz. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é santo, continue a santificar-se. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então está falando, a outra passagem diz assim: vocês podem experimentar a boa, a agradável ou a perfeita vontade de Deus. Está falando sobre estágios, está falando sobre intensidade. Tem pessoas que receberam este dom e estão desfrutando ali 10%. Outros estão desfrutando 20%, 30%, 50%. Qual a intensidade desta paz atuante na sua vida? Isso está diretamente relacionado à qualidade da sua vida. Por isso que eu sempre falo, o crente passa por lutas, passa por dificuldades, mas passa muito mais do que precisava. Passa muito mais do que deveria, porque não age conforme a palavra de Deus está orientando. Se você aumentar a intensidade da paz, a paz que vem de Deus e que excede entendimento, o seu nível de vida vai mudar.
Por que deixar a paz reinar em você? Porque é um presente, é um dom de Deus para você enquanto você estiver vivendo aqui nesta terra. Por isso Jesus disse: não deixarei vocês órfãos. Eu já roguei ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo vai habitar em vocês. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a presença de Deus se manifesta de várias e várias maneiras em nós. E um dos meios pelos quais a presença de Deus se manifesta em nós é a paz que excede todo entendimento. Se você deixar esta paz reinar em você, o próprio Cristo estará reinando na sua vida, porque Ele é o príncipe da paz. Vamos ficar em pé neste momento?